Fala pessoal, seja bem-vindo ao meu canal. Meu nome é o Elton, sou consultor de investimentos CVM e hoje vamos comentar sobre os resultados do primeiro trimestre de 2025 da WEG. Foi divulgada hoje, dia 30 de abril, e eu já adianto que o mercado não gostou muito não, tá? Então só hoje caiu 11,55%. Mais pra frente eu explico porque o mercado não gostou e tal. Mas a VEG é uma queridinha do mercado, né? Que todo mundo fala, né? Por quê? Porque ela teve um retorno surpreendente, né? Desde o seu início aqui, a 29.660. Eu lembro que o primeiro contato meu que eu tive com a VEG não foi nem questão de investimento, foi a questão de produtos mesmo. A VEG, ela... Quando eu entrei no Senai, lá em 2007, eu fiz ali de de manutenção e tinha vários equipamentos, produtos da WEG. Motores, transformadores, contatores, produtos ali eletrônicos. E, então foi o primeiro contato que eu tive e desde aquela época eu trabalhei nessa parte da manutenção, então eu fiz técnico mecatrônica, fiz engenharia elétrica, trabalhei nessa área da manutenção, então a gente sabe que a WEG, a gente quando fala WEG, a gente fala em qualidade, tá? Qualidade dos produtos. O que a WEG faz, tá? Ela tem ali os principais produtos dela e que tá no nosso cotidiano, a gente acaba não percebendo, mas ela tá? Tanto na parte residencial quanto na parte industrial. Então, por exemplo, motores elétricos. Olha só as opções que tem que o motor elétrico atende. Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Eu não sei se realmente aqui no meu condomínio tem, mas vamos supor que seja da WEG. Muito provável que seja. Vamos ver, motor lá no portão. Motor na questão do exaustor da churrasqueira. Motor em ar-condicionado, pode ter. Motor no elevador. Motor na máquina de lavar. Motor na geladeira. Então, assim, motor a gente tá ao nosso redor. Então, você pode ter questão residencial e pode ter questão industrial. Então, uma empresa precisa de um motor para fazer uma prensa, então é um motor específico, então vai fazer uma encomenda. A WEG vai lá e produz. Um transformador, né? Ela tem aqui a questão de geração, transmissão, então um transformador ela pode fazer sob demanda, tal. Então assim, os principais carro-chefe dela, essa questão de motor, transformador, automação e controle industrial, tá? Conversor CA/CC ou inversor de frequência, usa muito isso na parte industrial. Então, assim, é um setor bem interessante que a WEG atua. Mas vamos lá para a parte de entender os números que foram divulgados hoje, tá? Então aqui teve uma mensagem da administração comentando sobre a melhoria na questão de vendas na parte de geração e transmissão, tá? Comenta também, apesar do momento incerto no cenário geopolítico atual, continuamos confiantes no nosso modelo de negócio, sustentado por uma visão de longo prazo e tal. Cara, mensagem da administração vai ser sempre isso daí, tentando sempre falar o mais suave possível, tá bom? Mas vamos para os números que é o que importa pra gente. Então, primeiro trimestre de 2025 teve uma receita, tá? Aqui não sei se vocês entendem como que funciona essa questão de uma DRE, tá? Que é demonstração do resultado do exercício. Tá aqui esse número aqui. Quanto que é isso, tá? Ele tá em 1.000, tá bom? Então, tá falando aqui, ó, 1.000. Então, seria 10.078.000. Ou seja, multiplicar esse valor por 1.000, 10 bilhões de reais. Então, 10 bilhões de receita. Se a gente comparar com o trimestre anterior, que é o quarto trimestre de 24, teve uma redução de 6,9. E se comparar com o primeiro trimestre de 2024, sempre vai ter essas comparações, tá? Trimestre anterior e trimestre relativo ao ano anterior, tá? Então seria um aumento de 25,5%, porque a receita lá foi 8 bilhões de reais. Aqui, em relação aos mercados, então a WEG é uma empresa brasileira que surgiu no sul, ali na região do sul,
e ela está crescendo para o mundo. A receita que ela está tendo com o mercado externo já é maior que o mercado interno. Então a gente teve aqui um mercado interno 4,4 bilhões de reais e um mercado externo de 5,6 bilhões. Então, o que a gente, quando você vai investir, se for investir na VEG, o que você tem que ter ideia, noção? Que a cotação do dólar pode influenciar a questão de receita, de lucro e também da cotação da VEG. Tá? O lucro líquido, 1,5 bilhões de reais. Se for comparar com o trimestre anterior, teve uma redução de 8,8%. Mas se comparar com o trimestre relativo ao mesmo período do ano anterior, teve um aumento de 16,4%. Então esses foram os números da VEG, tá? Então aqui ela mostra que a receita, né, 56% vem do mercado externo, 44% do mercado interno. Para onde que ela tá vendendo isso daí? América do Norte, América do Sul e Central, Europa, África, Ásia e Pacífico. E o principal mercado externo é a América do Norte, 51,2% da receita vem dessa região do mundo. Depois, o segundo lugar vem para Europa. Depois, para Ásia. Depois, América do Sul e Central. Então, essas são as receitas, né, e como está distribuído isso. E aí, o desempenho por área de negócio. Então, como eu falei, os equipamentos eletrônicos industriais e a geração, transmissão e distribuição de energia é o que manda na VEG. Então, 44,1% e 44%, 88% da receita é proveniente desse setor aqui. Tá? E aqui ele especifica um pouco mais como que funciona esse setor. Mas 88% vem disso. E aí tem motores comerciais, que são 8%, que são os pequenos motores, né? E tintas e vernizes aqui, pra ser sincero, eu nunca vi isso daqui. Eu acho que deve ser muito mais para a área industrial. Mas tem uma pequena parcela aqui de 3,8%. A relação do custo dos produtos vendidos, então uma margem bruta de 32,9%, uma margem muito boa. Em relação ao EBITDA, um EBITDA muito bom, margem EBITDA de 21,6%, muito bom mesmo. Em relação ao lucro líquido, fluxo de caixa, tá? Fluxo de caixa positivo, mesmo tendo os investimentos aqui de 701 milhões, financiamentos e tal. A variação cambial acabou ainda aí no final de março aí com um fluxo de caixa de 4,9 bi. Capex, tá? O que é Capex? É você investir na própria empresa, você ter que comprar novos equipamentos. Então você tem uma planta que produz motores, né? O que você precisa naquela planta? Precisa de equipamentos, tal, ferramentas, e essas ferramentas e equipamentos vão se desgastando e você precisa comprar novos para manter a produção. Então isso é o Capex, teve aí 621 milhões de reais, tá? A questão de disponibilidade, tá? Endividamento, aqui a gente analisa também e vê que está muito saudável, né? Porque tinha ali disponibilidades de aplicações tão de curto prazo, então 5,6 bilhões. Aí você tem as suas dívidas, tá? Então, financiamentos, tal, essas coisas. E aí um caixa líquido de 2,4 bilhões de reais. Aqui eles chamam de caixa líquido, tem empresa que vai chamar de dívida líquida negativa, ou seja, se você pegar seu caixa, você paga toda a sua dívida e sobra dinheiro, que é o caso da VEG. Pode acontecer de empresas, que é o mais comum, que o caixa não consegue pagar ainda as suas dívidas. Tá? Então, em relação à saúde da empresa, você vê que ela está crescendo, ela está indo para outras regiões do nosso país, indo para outras regiões do mundo, e mesmo assim ela tem caixa para pagar suas dívidas. Então, ela não está se alavancando. Então, isso é muito interessante, muito legal mesmo. Em relação a dividendos de juros capital próprio, ela comentou aqui com os pagamentos. A VEG não é uma empresa de pagamento de dividendos, ela distribui, mas distribui pouco, porque ela vê mais função para o lucro dela ser investido no crescimento da empresa do que distribuir.
Uma empresa, quando ela distribui muito dividendos, é porque ela não está vendo mais para onde investir. E aí ela pega e distribui isso para os acionistas. Então, por exemplo, a gente pega empresas do setor elétrico. Por que se distribui bastante dividendos? Porque ela sempre depende de alguma licitação para ela poder crescer. Quando ela não está participando, ela não tem muito o que fazer, ela vai ter ali o seu capex, seus custos, e aí vai distribuir mais dividendos. Né? Então, a Ambev, por exemplo, uma empresa que tem 70% de market share, não tem para onde mais crescer. Então, ela vai distribuir mais dividendos. Tá? Então, é assim que funciona. Se você está buscando uma empresa de crescimento, a VEG se encaixa nisso. Tá? Em relação ao mercado, o mercado não gostou, né? Porque caiu em 11,55% na data de hoje, dia 30/4, porque o mercado cria muita expectativa em cima da empresa. E aí quando algumas pessoas olham e falam, nossa, teve uma redução do trimestre passado para esse trimestre na questão da receita e tal, a empresa vai agora já não é mais aquela, sabe, aquele pânico, é normal. O mercado é assim mesmo, tá? E o que acontece? Quando a gente avalia indicadores, a gente vê, por exemplo, o índice PL 31, ou seja, ela está pagando 31 vezes o preço-lucro dela. Para algumas pessoas vão achar isso caro. Apesar que a gente não tem uma empresa aqui, eu teria que pegar uma empresa do exterior para fazer a comparação de como que estão pagando lá e tal. Mas por que que paga tão caro na empresa? Porque tem confiança, tem qualidade e a expectativa é que continue crescendo. Por isso que tem esse índice PL um pouco distorcido, né, comparado com outras empresas no Brasil, tá? Em relação à minha opinião, para mim, eu acho uma empresa ótima. Lógico que no curto prazo vai ter essas variações negativas porque o mercado espera que ela entregue cada vez mais. Mas ela está tentando crescer, expandindo o seu negócio globalmente. Por exemplo, focando ali em geração solar, focando também agora em motores para carro elétrico. Então, são setores que tendem a crescer bastante e a VEG pode se aproveitar disso. Então, se você for investir na VEG, pense na VEG como longo prazo, tá? Não pense em curto prazo porque você pode se frustrar baseado na cotação aí, porque vai ter bastante volatilidade dependendo do resultado que ela entregar. Beleza? É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa seu like, se inscreve no canal e até a próxima.